as celebrações, vocês vão poder completar comigo agora na guia de vocês, elas só acontecem se a gente tem uma coisa. Pode colocar na tela. Elas só acontecem quando há pode completar? Um motivo. Para ser celebração tem que ter um motivo. E eu vi que algumas pessoas responderam aquela pergunta: quais são as celebrações que você mais gosta, ou qual foi a celebração que você comemorou aí na sua vida recentemente? Sempre, antes de trazer essas perguntas aqui, eu faço um teste com a Fernanda, né? Eu boto ela sentada e falo: vou te fazer as perguntas, ver se cola. Aí ela, vou perguntando e tal. E aí eu perguntei para ela: qual foi a última coisa que você celebrou? Ela falou assim: a gravidez. E aí ficou feliz, né, e tal, eu celebrei a gravidez. E falei assim: qual foi o seu sentimento? E aí a gente começou a multiplicar. Porque é justamente isso. Aqui a gente falou sobre algumas celebrações. A primeira delas, que vocês viram escritas aí, foi de casamento. Eu não sei se a sua fase de casamento marcou tanto a sua vida quanto a minha marcou a minha. Porque a minha fase de casamento foi muito boa. Foi uma correria louca. Foi muito bom. E foi especial para mim e para a Fernanda. Quando nós estávamos ali para agendar a nossa data de casamento, nós agendamos e criamos toda uma sequência de datas, assim, para que tudo durasse um ano. Todo o processo de correr atrás de detalhes, e também, nesse tempo, se cumpriria o nosso tempo de noivado. Nós noivamos em 17 de maio para casar em 17 de maio do ano seguinte. Mas no meio do caminho os planos mudaram. E nós nos casamos no dia 28 de dezembro do mesmo ano. Então, foi uma correria, porque tudo que era para ser feito em um ano, teve que agora ser feito em 6 meses. E para nós aquilo foi bastante corrido. Quem está nesse processo do casamento aí, sabe como isso funciona. Então, foi muito agradável, porque quando você vê tudo acontecendo, quando tudo aquilo já está agora sendo realizado, o sentimento é muito bom, a festa é boa, as pessoas, todo mundo te prestigiando, estando ali com você, é uma grande celebração. Também falamos aqui sobre formatura. Talvez alguém aqui se formou recentemente em algum curso, na faculdade ou alguma coisa assim, deixa eu ver. Quem aqui se formou? A Thalita. Foi em que, Thalita? Gestão de RH. Gestão de RH. Foi no ano passado? No dia do meu casamento. É verdade, no dia do seu casamento, né? Foi isso mesmo, junto com o seu pai, não foi isso? Vocês se formaram juntos, não foi? Legal. A festa de formatura é um negócio legal demais. Porque a gente tem ali um resultado final, né? E a gente celebra o fato de estar terminando um curso, uma fase. A Val também, ano passado, se formou médica veterinária. É isso mesmo? Isso aí. Então, se alguém tem um animalzinho, por favor, né? O Val está à disposição. Não nessa fase até o ECC, né? Mas depois disso, tudo aquilo. Então, a ideia é que a gente, quando celebra e comemora, foi tão interessante que o Jorge colocou até um terno para poder ir na festa, não foi, Jorge? Foi. Ficou lindo. Mas tudo bem. Então, a ideia é a gente celebrar o casamento, celebrar as formaturas, celebrar as coisas da vida, as coisas que são gostosas. Isso traz um sentimento muito bom. Agora, tem uma aqui que eu coloquei, que é o reencontro. Eu não tenho isso com a minha turma, mas essa semana, coincidentemente, um amigo que nós estudamos no ensino médio, ele escreveu pelo Facebook, falou: olha, o meu nome é esse, a gente está montando, o meu número agora é esse aqui, a gente está montando um grupo de WhatsApp para os amigos do ensino médio. E manda seu número aí para eu poder te adicionar e tal. Então nessa próxima semana agora vai começar todo o movimento lá. E esses reencontros são muito interessantes. Eu tenho um amigo aqui em São Paulo que já fazem tipo 30 anos que a turma dele tem um reencontro a cada ano. A turma dele de ensino médio tem um reencontro a cada ano. Eu não sei se você tem isso com a sua turma, com o pessoal de algum lugar de onde você participou, mas é uma coisa bem interessante. Eu gosto bastante, porque a gente relembra, a gente comemora, a gente fala. Na última semana eu trouxe aqui um casal de amigos, e nós estudamos juntos durante 4 anos.
fizemos a faculdade de teologia juntos lá na Bahia, passamos por várias situações e é muito gostoso a gente ir na mesa, a gente celebrar, a gente conversar, a gente comemorar, porque a gente recorda de algumas coisas que se passaram e a gente tem a oportunidade de conversar sobre a perspectiva da vida e comemorar toda aquela situação juntos. Mas pode ser que eu esteja falando aqui para alguém que assim, acho que eu não tenho um motivo, uma data para poder comemorar, alguma coisa assim. Então pode completar o seu guia, porque aí se você não tem um motivo para comemorar, eu fiz uma breve pesquisa e o pior de tudo é que eu não tinha como contar aquilo automaticamente. Então tive que contar um por um, mas contei. Peguei o calendário de datas comemorativas de um ano e contei. Sabe quantas datas comemorativas você tem, pelo menos, para poder comemorar durante um ano? Quantas vocês acham? Dia de tudo, tá, gente? Não só feriados. 365. Tem Todos mais. os dias você comemora alguma coisa. Mas tem dia que você comemora 2, tem dia que você comemora 3. Dá 1.103 comemorações pelo menos no ano. Então, olha, se você não sabe o que comemorar, você dá uma olhadinha nessa lista, baixa na internet e você vai encontrar pelo menos alguma coisa que você possa celebrar, tá bom? Lá vai ter muitas coisas, como está aí no próprio guia. Pelo menos 269 datas são sobre profissões. Tá vendo aqui? 120 dias religiosos. E muitos deles comemorando ou celebrando os santos, né? Tem até o dia de todos os santos, para quem não sabe para qual festejar, tem o dia de todos eles. E você pode celebrar ele também, aqueles que, né? Tem pelo menos 11 feriados nacionais que são os que normalmente se cumprem aí, né? Eu encontrei assim algumas datas comemorativas interessantes sobre profissões estranhas, situações. Tem um dia lá que se comemora os que trabalham nos edifícios do centro de São Paulo. Então, há uma data comemorativa para quem trabalha nos edifícios do centro de São Paulo. Então, você tem motivo para poder celebrar e comemorar o ano inteiro. E isso está aí ao seu dispor. A gente muitas vezes canta quando a gente celebra. Então, no segundo parágrafo, vocês vão encontrar aí. O primeiro que todo mundo canta, todo mundo sabe é o quê? Parabéns. Todo mundo canta, todo mundo sabe parabéns para você, dos aniversários. E na Semana Santa, o que o pessoal canta? Coelhinho da Páscoa. E no Natal, o que todo mundo canta? Jingle Bells. E o que o pessoal canta na virada do ano? Feliz Ano Novo, né? Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo, que tudo se realize e etc. E assim, né? As situações que muitos de vocês viveram foram diferentes das que eu posso ter vivido. E queira ou não, essas musiquinhas aqui, embora sejam tão simples, elas marcaram alguma época. Marcaram alguma lembrança legal que a gente tem. Porque naquele dia a gente estava celebrando, a gente estava comemorando. E a gente estava se alegrando. E juntos, cantando. Tem uma música que me perturba a mente todas as vezes que vem no Natal, porque eu me recordo que eu trabalhava no shopping da minha cidade. Trabalhava como vendedor vendia nas lojas, assim. E eu tinha que ficar o dia inteiro ouvindo aquela música, que ficava cantando no alto-falante do shopping, né? Então é Natal. E aquilo era um trauma, quase. Ou soltar essa música hoje fica até tremendo. Era um sacrifício, era difícil. Mas são músicas que marcaram situações de muitas pessoas e etc. Agora, eu quero fazer uma definição com vocês de uma questão que eu estava raciocinando dentro da linha de pensamento que eu quero construir, que é o seguinte: todas essas músicas que falamos aqui agora, de alguma forma, marcaram a vida de muita gente que festejava. Todavia, só são hinos de celebração se passarem no seguinte teste. Primeiro teste. Pode colocar, Edu. Primeiro teste. Os hinos de celebração podem completar. São manifestações exteriores do júbilo que há dentro de nós. Pelo quê?
pelo que é e ainda será. Muito bem. E o segundo, eu já quero colocar na tela, depois eu vou lendo isso devagarinho com vocês. O segundo teste. Não falam só de uma conquista, mas soma a ela a certeza de uma nova fase. Os hinos de celebração, de acordo com essas definições, eles precisam passar por esse teste. Então, veja bem, você pode cantar todas essas musiquinhas de cima, mas às vezes elas são só músicas de alegria, músicas de vitória, músicas de uma conquista, mas para ser hino de celebração tem que passar nesses dois testes. Em primeiro lugar, os hinos de celebração são manifestações exteriores do júbilo que existe dentro de você. Algumas pessoas, elas cantam, elas até mesmo se utilizam da música, e a música tem essa força, e é verdade, para poder mudar o seu dia, para poder dar um outro clima para o ambiente que está, para a fase que está vivendo, e se utilizam de canções para poder fazer com que essas canções modifiquem o seu interior. Isso é possível. Só que não são hinos de celebração se eles não saem de dentro para fora. Se eles não saem do seu coração, da sua mente, do seu sentimento para as outras pessoas, para quem está perto de você. Essa é uma primeira regra de todo hino de celebração. Parte de dentro para fora, com um detalhe. É cantado por uma pessoa que está celebrando alguma coisa que vive, mas alguma coisa que ainda vai viver. Então, ela celebra cantando de dentro para fora. Uma coisa que aconteceu e que traz perspectiva futura. O segundo ponto é, elas não falam só de uma conquista. Um hino de celebração não só comemora aquele momento, é aniversário, por exemplo. Todo mundo canta, parabéns para você. Não é um hino de celebração se é só uma comemoração daquele dia, daquele momento. Mas, se ela é encarada como a celebração de uma conquista, está sendo somada a ela a certeza de uma nova fase que se começa, hino de celebração. Essas duas coisas elas precisam ficar bem nítidas na nossa mente pelo fato do que a gente vai ver a partir de agora dentro da Bíblia. Porque essa compreensão traz para a gente uma ferramenta para a gente poder avaliar situações na Bíblia, aonde existiram e onde não existiram canções de celebração. Quando eu leio essa questão e falei para vocês sobre o parabéns para você, eu acho que isso acontece em tantas situações da vida. As pessoas, elas pensam naquilo que estão vivendo, naquilo que estão conquistando naquele dia e comemoram. Mas e o que será do futuro? Está sendo colocado dentro desse pacote de celebração? Você está trazendo para você a alegria de você poder olhar para o que aconteceu, tendo uma perspectiva gostosa de coisas que estão para acontecer? Eu quero fazer uma aplicação simples disso aqui. A primeira é a seguinte: qual foi a sua última conquista, a sua última celebração? Dentro daquilo que vocês conversaram, muitas respostas surgiram. Foi uma celebração de um dia ou foi a celebração de uma vida? Foi a celebração de uma conquista que você teve para um minuto? Ou foi uma celebração de uma conquista para uma vida inteira? A fase que você passou, o momento que você viveu, as coisas que você ganhou, as conquistas que você teve em todos os aspectos da sua vida, relacional, profissional, acadêmico, na sua família, o aspecto familiar, tudo isso trouxe para você somente um resultado de um momento ou o resultado
de uma fase que começa naquele momento. O que trouxe para você? Só é celebração se você comemora hoje para uma vida. E é nisso que eu quero refletir com vocês, porque eu não pude assim me conter ao me lembrar de uma história, um evento bíblico e não citá-lo aqui. Por isso, quando eu vou analisar a Bíblia para poder perceber hinos de celebração, eu vou fazer isso de duas maneiras. A primeira delas, pode colocar, é quando não há um hino de celebração. E a segunda, já pode até colocar, Edu, é quando há um hino de celebração. Eu quero aqui trazer uma definição muito clara quando não há hino de celebração e quando há hino de celebração. Nós temos um texto bíblico aqui para ler e depois desse texto nós vamos assistir um vídeo. E eu gostaria de trazer o sentimento para vocês do que estava acontecendo naquela situação que o povo estava vivendo aqui. Tudo bem? O texto diz assim, está aí no seu guia. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos. Lembramo-nos dos bons tempos de Sião. Ao lado dos álamos tremulantes, amontoamos as nossas harpas emudecidas. Foi quando os que tinham nos capturado pediram canções em tom de zombaria. Cantem para nós uma canção alegre de Sião. Mas como cantar uma canção ao Eterno nessa terra devastada? Se um dia eu me esquecer de você, Jerusalém, que os meus dedos sequem e caiam como folhas, que a minha língua fique grudada ao céu da minha boca, se eu deixar de me lembrar de você. Se eu deixar, ó querida Jerusalém, de honrar você como a minha favorita. Isso está em Salmo 137, verso 1 ao verso 6. Esse salmo, ele retrata uma situação que o povo hebreu, ele passou. Quando foram levados como escravos para a Babilônia. E agora escravos na Babilônia, pelo que vocês leram aqui, qual era o sentimento que existia dentro deles? Tristeza. Um sentimento de saudade. Um sentimento de tristeza, de lamento. Um sentimento de infelicidade. Eles não estão felizes, eles estão ali tristes e eles querem voltar para a sua terra. Alguns indivíduos em tom de zombaria dizem assim, cantem para nós uma música, já que vocês têm harpas, e eles estão dizendo aqui, as nossas harpas, nós penduramos elas, porque não há música, não há celebração, não tem o que comemorar. Existe um compositor italiano chamado Giuseppe Verdi, e ele compôs uma obra que provavelmente vocês conhecem, chamada Va Pensiero. Essa obra, ela justamente retrata essa situação. Quando o povo estava cativo, prisioneiro, lá naquela terra da Babilônia. E eles não podiam voltar para casa. E eles começam a cantar, vá pensiero, vá pensamento. Voe até a nossa terra. Nos traga o cheiro do nosso solo, da nossa terra natal. Traz para a gente o perfume que nós deixamos lá. Nós precisamos sair daqui e voltar para casa. Então, pelo menos, pensamento, nos console. Nos leve de volta para onde a gente não pode ir. E aí o seguinte, quando o Giuseppe Verdi compôs essa canção, ele compôs para que ela fosse cantada por um coral. Mas eu queria que vocês percebessem como foi que esse coral se preparou para fazer essa apresentação. E a cena que eles montaram para que as pessoas que estivessem ouvindo entendessem plenamente o sentimento que eles queriam traduzir. Por favor, Edu.
gente não vai assistir tudo, mas o vídeo é curto. E assim, essa peça ela continua. Vocês perceberam o sentimento que está sendo traduzido ali? De tristeza, o sentimento é: não há celebração. Não há alguma coisa naquele dia e não há nada para o futuro que se possa comemorar. E isso fica claro para mim quando a gente pega o nosso guia e você lê, depois daquela pergunta, mas como cantar uma canção ao Eterno nessa terra devastada? E veja só que eles começam a se utilizar aqui de uma palavrinha que impõe condição. Se um dia eu me esquecer de você, Jerusalém, mais abaixo ele coloca, se eu deixar de me lembrar de você, e ele coloca, se eu deixar, ó querida Jerusalém, de honrar você como a minha favorita. Ele diz, eu prefiro perder a vida do que continuar. Ele está dizendo assim, o meu futuro é incerto, porque estando aqui, nessa situação, sem poder celebrar e comemorar, eu não tenho que carregar daqui para frente, eu não tenho que levar daqui para o meu futuro. Então é melhor que eu não viva mais. E assim fica claro para mim o que a situação onde não há canção de celebração, não há conquista, não há nem perspectiva de futuro. Não há canção de celebração, não há hinos para se celebrar. E agora, quando nós vamos para outra situação, onde há hino de celebração, a perspectiva já é outra. Deem uma lida comigo nos textos que estão aí. São textos de Apocalipse, capítulo 7, do verso 9 até o verso 17. Eu faço questão de ler na íntegra esses textos com vocês, porque eles nos trazem a lembrança de quando João, o apóstolo João, ele vislumbrou o futuro e ele recebeu de Deus revelações sobre o futuro. Como seria o futuro? Mas não um futuro que nós vivemos hoje. Um futuro que ainda está por vir. Um futuro que só acontecerá quando Deus der aos seus filhos
novamente a alegria e trouxeram os seus filhos para pertinho dele. Olha só que interessante o que ele viu. Eu vi uma multidão imensa, grande demais para ser contada. Gente do mundo todo estava ali. Eles estavam de pé, vestidos de roupa branca, cantavam bem alto: salvação seja ao nosso Deus em seu trono, salvação ao Cordeiro. E adoravam a Deus de que forma? Cantando. E diziam: amém. A bênção e a glória e a sabedoria e as ações de graça, a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, para sempre e sempre. Amém. Em seguida, um dos anciãos se dirigiu a mim, João, dizendo: quem são esses, vestidos de roupa branca? Esses que celebravam? De onde eles vêm? Surpreendido, respondi: Senhor, não faço ideia, mas tu deves saber. Então ele me disse: estes são aqueles que vêm da grande tribulação. Aquele que está sentado no trono estenderá a sua tenda até eles. Nada mais de fome, nada mais de sede, ou calor abrasador. O Cordeiro no trono os pastoreará, guiando-os às fontes de água da vida. E Deus vai enxugar cada lágrima dos olhos deles. Apocalipse, capítulo 7, verso 9 até o verso 17. Aqui João já está retratando uma outra situação. Uma situação onde ele viu que as pessoas cantavam um hino de celebração. Porque justamente nessa situação futura, ele percebia que as pessoas que estavam ali, elas tinham uma situação que elas podiam comemorar. E elas tinham a certeza de um futuro que seria muito melhor. Dá uma olhada no texto comigo. Qual a situação que eles podiam comemorar? Quando, na segunda parte, aquele ser especial diz para João: esses que você vê celebrando e cantando são os que vieram de onde? De uma grande tribulação. São todos aqueles que vieram do sofrimento, que vieram de dias difíceis, que vieram do suor de um trabalho, que vieram das dificuldades da vida. São todos aqueles que um dia sofreram, ficaram magoados, ficaram tristes, decepcionados. Esses são todos aqueles que vieram de um momento difícil da vida, mas que agora essa fase já passou e eles têm motivo para celebrar. E sabe como fica evidente uma coisa interessante aqui? Porque ele diz assim, em relação às coisas do futuro, nada, está destacado em negrito, nada mais de fome, nada mais de sede, e nem de calor abrasador. Agora, eles não estão mais perdidos, porque a próxima frase em negrito diz assim: ele, o Cordeiro, o próprio Deus, os pastoreará e os guiará às fontes da vida. E Deus vai enxugar dos olhos deles cada lágrima. Qual foi a última vez que você chorou? Qual foi a última vez que você derramou lágrimas? Talvez, quem sabe, essa última semana? Por alguma questão que você vem sofrendo durante algum tempo? Ou então, se isso não aconteceu com você, talvez alguém pertinho de você chorou essa semana, triste, porque talvez alguma situação da vida está abalando, está difícil, está duro passar por isso. Quando João olha para o futuro, ele fala assim: haverá um dia
em que o próprio Deus vai enxugar dos nossos olhos o quê? Toda a lágrima. Ele olha para o futuro e fala assim, mas ele não vai enxugar para que a gente volte a chorar. Não é uma celebração que me dá motivos para não comemorar a nova fase, o novo momento. Ela me dá segurança para que eu possa prosseguir agora para uma eternidade onde eu não vou mais sofrer pelo alimento. E quando a gente fala sobre isso, gente, nós precisamos parar para pensar numa coisa. Eu digo para vocês que eu e você, que tivemos a oportunidade de nos alimentar hoje, pela manhã, no almoço, e já sabemos ou já estamos nos preparando para fazer alguma coisa hoje à noite, nós fazemos parte de uma camada da população mundial que é a menor. Porque a maior parte das pessoas no mundo comem uma vez por dia. Se alimentam mal, uma vez por dia. Um grande número de pessoas. E sabe, embora isso já faça parte do nosso contexto, a alimentação, o conforto de uma casa. Com a Fernanda esses dias, nós na cama estávamos assim, refletindo, né? Foi a primeira noite de frio dessa sequência. E nós falamos assim, puxa vida, nós estamos aqui nessa cama tão quentinha, mas tem alguém lá fora. Está passando frio, tremendo em algum lugar. Talvez molhado por causa da chuva. E às vezes a gente não dá o devido valor a essas coisas, mas há pessoas que sofrem. E ali Deus está dizendo para essas pessoas assim, haverá um dia uma grande celebração, porque os problemas passam, as tribulações passam. E agora chegou o tempo em que Ele vai enxugar dos olhos toda a lágrima. E não vai haver mais o calor abrasador ou o frio que machuca. Mas, sem esse contexto da realidade social, muitas pessoas que possuem o seu alimento ou uma cama quente também sofrem. Sofrem por questões relacionais, sofrem porque não existe paz no coração em relação às coisas da vida, como gostaria que a família estivesse organizada, ou como gostaria que seus dias estivessem agora, enfim. Alguns outros sofrem porque são pessoas frustradas, mesmo com tantas posses. Outros estão se sentindo completamente vazios, mesmo conquistando cada dia mais, vazios por dentro. E aqui também essa promessa cabe a todos eles. Porque num futuro, quando tudo isso passar, Deus quer entregar isso a essas pessoas. Só que está dizendo aqui uma coisa bem importante, porque está falando assim, eles estão vestidos de roupa branca. E essa roupa branca significa pureza. O branco, ele é símbolo de pureza. As pessoas que se vestem de pureza, as pessoas que procuram fazer o bem, as pessoas que se desviam do mal, as pessoas que desejam coisas boas para os outros e para si mesmo, as pessoas que não se contaminam com aquilo que pode vir prejudicar tanto a sua saúde mental, a sua saúde física, quanto a sua saúde espiritual, as pessoas que fazem de tudo para ter a sua vida pura aqui na terra, perante as pessoas e perante Deus, é para esses que esse momento está preservado, sendo preparado. E em segundo lugar, quando vocês leem a primeira parte desses textos, eles estão cantando. Mas quais são as principais frases que eles cantam? Frases que dão louvor a um Deus eterno. O que sai do coração deles, eu disse para vocês que as canções de celebração são manifestações externas de um júbilo que existe dentro
de nós. A principal comemoração deles é a comemoração do fato que existe um Deus que os ajuda, que os guarda, mesmo que vivam em extremas dificuldades. Ou seja, são pessoas que, mesmo vivendo em fases difíceis, não duvidaram que tinham um Deus. Não esqueceram de pensar, não esqueceram de Deus, não deixaram Deus de lado, não colocaram Ele à parte. Mas reconheceram que mesmo em meio às dificuldades, foi Deus que estava ali guiando todas as coisas até que eles chegassem àquele momento de plena conquista para agora sim poderem celebrar. Então, duas coisas especiais. Eles se vestem de pureza para serem retos perante os homens e perante Deus. E em segundo lugar, eles reconhecem que todo bem, toda conquista, em tudo que eles construíram, existe a mão de Deus. E as coisas não se bastam somente à sua própria capacidade, não se bastam somente à sua própria inteligência, o seu poder de execução de tarefas, as suas habilidades. Não. Eles reconhecem que Deus os ajudou em cada passo da vida. E aqui, gente, para mim fica claro uma situação. Aqui há um hino de celebração. Aqui há um hino de celebração. Na nossa última parte, eu quero que vocês completem, diz assim: um hino de celebração pode até ser ensaiado, mas ele só poderá ser cantado plenamente naquele dia de celebração, naquele dia de salvação. E eu quero que vocês entendam isso aqui bem. Um hino de celebração, aqui, onde eu e você vivemos, ele pode ser até ensaiado. Você pode ter conquistas aqui que te falem assim: nossa, essa conquista ela vai melhorar a minha vida de hoje para frente. É algo que mas que me transforma, que me ajuda. Eu posso formar em um curso, conseguir um trabalho, conseguir uma pessoa para que fique comigo. Eu posso ter alguma aquisição importante que melhore minha vida. Celebre. Celebre porque isso é algo bom. E te traz uma nova fase. Mas saiba de uma coisa. Plenamente, só no dia em que as palavras do profeta, as palavras de João se cumprirem. Porque enquanto nós estamos aqui, mesmo que vivendo fases que nos tragam alegria, as fases podem passar. E a situação pode mudar. O jogo pode virar. E enquanto há essa dúvida, se paira algum tipo de incerteza, você só está ensaiando um hino de celebração. Porque o verdadeiro só acontece naquele dia. Então, hoje, como eu vinha fazendo nos 3 últimos temas, eu cantei uma música, mas hoje eu não tenho o que cantar. Porque a minha celebração, ela é como a que eu e você temos, é como a que nós compartilhamos. São celebrações que ainda são um ensaio. Mas eu gostaria de te fazer um convite. Um convite para que eu e você possamos cantar juntos essa canção de celebração. E esse convite que eu estou fazendo para você, ele embora seja uma questão simbólica, ele te convida a uma postura perante a vida, perante Deus, perante o mundo. Porque o convite que eu quero fazer para você é o seguinte: vamos cantar a canção de celebração, o hino de celebração, quando todos nós estivermos vestidos de branco, na frente de Deus. Você gostaria de cantar esse hino comigo lá?
Porque se você disser que sim, isso vai alterar a sua vida. Isso vai fazer com que você, a partir de hoje, busque ser uma pessoa diferente. Você vai, a partir de hoje, se você quer fazer isso, se revestir de pureza, não permitir que as coisas da nossa cultura, da nossa sociedade, tudo que vive perto de nós, venha a contaminar a sua vida. E você vai tomar essa postura. E em segundo lugar, você vai fazer todo o esforço possível para ter Deus perto de você, para que você o reconheça naquele dia como sendo o grande benfeitor da sua vida. Isso exige uma postura. Agora tem um detalhe. Essa música vai ser dada a todas aquelas pessoas que agora estarão comemorando, não só uma conquista, porque as coisas difíceis passaram, mas porque eles estarão comemorando uma alegria que nunca mais acaba. Plenitude. Uma alegria completa. E isso é para você. Quer fazer parte disso? Então eu vou te convidar a nós preenchermos a última lacuna que diz assim: então busque as melodias de vitória, das quais falamos no nosso primeiro tema. Os sons de alegria do nosso segundo tema. As canções de recomeço que falamos na última semana. E por fim, faça uma coisa bem especial. Pode colocar na tela? Aguarde até que chegue o dia de celebrar. Essas são as canções da vida. E, finalizando, queria dizer que talvez eu falei durante esses últimos sábados, nesses 4 temas, para algumas pessoas que aqui estão, que tiveram as canções de vitória, tiveram sons de alegria em sua vida, e até mesmo canções de recomeço. Mas eu falo para vocês com toda certeza, por tudo que nós estudamos e vislumbramos aqui, nenhuma dessas canções da vida vai se comparar aos hinos de celebração do dia em que estivermos perante Deus, reconhecidos como os que se separaram para ser puro aos olhos de Deus e dos homens, e os que reconheceram que Deus esteve com eles durante cada passo da sua jornada. E isso não é para mim, isso é para nós. Para mim e para você. E eu espero, com toda a sinceridade do meu coração, que você se prepare e que isso se cumpra na sua vida, de uma maneira especial. Eu gostaria de orar com vocês agora e pedir a Deus que solidifique esse propósito no seu coração, para que você, de hoje em diante, sonhe com esse hino, sonhe com essas letras, sonhe com essas conquistas, que serão comemoradas quando Deus nos der a perspectiva de um futuro muito melhor do que o que a gente possa conquistar aqui e agora. Vamos orar? Vamos pedir a Deus? Santo Deus, nós te agradecemos por tudo o que faz por nós e tudo o que fez. Todas as coisas, ó Deus, que estudamos aqui sobre as canções da vida, são hinos, Senhor, que nos carregam para mais perto de Ti. É muito bom ter hinos de vitórias em nossas vidas, quando grandes coisas acontecem. É muito bom ter sons de alegria que brotam de dentro de nós. É fantástico ter sons de recomeço, porque estamos tentando pela segunda vez, estamos querendo mais e novamente. Mas, ó Deus, e os hinos de celebração sejam também cantados por nós. Guarde para cada um de nós aqui, ó Deus, uma participação especial naquele grande coro, naquele grande coral, que vai nos permitir cantar este hino que fala de um tempo que se foi, de uma nova era que começa e, com certeza, de uma frase brilhante
para o futuro de todos nós. Que o Senhor preserve cada um de nós aqui em tua companhia e nos dê a oportunidade de sonhar com isso, viver isso e ter isso na nossa vida e no nosso coração plenamente. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe todos vocês. Essas são as canções da vida. E com vocês agora, nossa turma do louvor. Tenho a chave pra celebração começar.